muito bem passados os 5 princípios individualmente, agora vamos fazer uma revisão e vamos fazer uma conclusão desse assunto, colocando como os 5 princípios interagem entre si. Muito bem, lembrando, o primeiro passo para você que quer iniciar uma jornada Lean, fazer uma transformação Lean dentro da sua organização, ou até mesmo dentro de você, no seu mindset, para que você passe a ter o mindset Lean, ou então para que você consiga passar esse mesmo mindset para outras pessoas, você deve focar no primeiro princípio e fundamental deles, que é valor. Ou seja, especificar valor sob a perspectiva do cliente. Então, o valor é o nosso norte, valor sempre é o pilar fundamental do Lean Thinking. Todos os 5 princípios giram em torno de valor. Então, o valor que o cliente espera é o nosso norte. Se a gente não tiver muito bem claro o que o nosso cliente espera de valor, seja um cliente externo ou até mesmo interno, por exemplo, um colega do meu lado pode ser um cliente do meu trabalho, eu posso gerar um insumo para o trabalho dele, então pode ser também um cliente interno. Então isso é fundamental para qualquer jornada, principalmente uma jornada Lean, é saber qual que é o nosso norte. Qual é o valor que a gente vai trabalhar e vai maximizar. Então, são os desejos do cliente, são os requisitos do cliente, quais são as suas necessidades, aquilo que a gente quer proporcionar de experiência para ele, aquilo que a gente quer vender para ele, aquilo que é realmente a necessidade que ele tem naquele momento é valor. Então, esse é o nosso norte. Sem a definição clara do que é valor, tudo que a gente pode estar fazendo nesse exato momento é desperdício. Pense bem nessa situação. Se você não tiver bem claro o que é valor para o seu cliente, você pode estar fazendo algo que não agrega valor nenhum a ele. Então, por isso que esse é o pilar fundamental do Lean Thinking, que é valor. E o segundo passo, depois que você entende o que é valor, você tem a compreensão e todos da sua organização e da sua área entendem claramente o que o cliente necessita e entendem claramente o que é valor. O segundo passo é mapear e alinhar o melhor fluxo de todas as atividades que criam esse valor e eliminando desperdícios. Nesse momento que a gente faz o mapeamento de fluxo de valor, uma ferramenta extremamente poderosa no Lean, que só o fato de você simplesmente mapear todos os passos que foram necessários para desenvolver determinado produto ou serviço, você já começa a identificar os gaps, você já começa a identificar as paradas, as filas, e no conceito do Lean, tudo isso é desperdício. Um trabalho parado na mesa de alguém é desperdício. Ele não está agregando valor nenhum parado na mesa de alguém. Então, nesse momento, você já começa a ter as pistas daqueles desperdícios que não agregam valor nenhum, que devem ser eliminados. Então, veja só a ligação. Você tem a definição do que é valor e depois você faz o mapeamento do fluxo de valor justamente para identificar esses pontos que não estão agregando, que são passíveis de eliminação, ou seja, que são os verdadeiros desperdícios. Tudo aquilo que não agrega valor deve ser eliminado. E nesse momento você não só mapeia no seu departamento, não. Você vai mapear desde a concepção até a entrega do produto nas mãos do cliente. Então muitas vezes a gente acaba otimizando os nossos processos do nosso departamento, mas esquece que a organização tem todo um trabalho antes e depois da entrega do produto que você não mapeou, que você não tem controle. Então por isso que uma transformação Lean envolve a transformação do mindset na organização como um todo, porque você vai precisar conscientizar desde a venda, desde a concepção, que eles precisam trabalhar de forma Lean, sem interrupções, para que seja ágil o processo, para que o cliente não fique aguardando meses, por exemplo, para receber simplesmente uma proposta comercial. Então, todo o fluxo de valor, desde a concepção, comercial, vendas, a construção do produto, a entrega e o pós-venda, a manutenção, deve ser mapeado para que sejam eliminados todos esses desperdícios que a gente pode encontrar. Essas interrupções, essas esperas, essas filas que a gente citou tanto. Legal. Uma vez a gente entendido o que é valor e qual é toda a cadeia, o fluxo de valor para criar aquele produto, desde a concepção até a entrega, o terceiro passo é gerar um fluxo suave de produto e sem interrupção, que é o que trata o princípio fluxo do Lean Thinking. Na etapa anterior, nós mapeamos todo o fluxo de valor com todos os seus detalhes e todas as suas evidências de desperdício, como paradas, interrupções, trocas de controle, você passou o trabalho para o seu colega, esse vai para uma aprovação, todas essas trocas são evidenciadas. E principalmente as interrupções e onde que há filas, onde que há estoque. Fila em um escritório equivale ao estoque na manufatura. Então devem ser identificados.
E aí o próximo passo é justamente fazer com que isso flua, eliminar essas etapas que não estão agregando valor e eliminar esses problemas, essas paradas, essas interrupções, essas trocas de controle. Cada vez que troca de controle, né, você passa o trabalho para um colega, é gerada uma perda de tempo, né, um estágio ali de troca. Por que não aproximar as pessoas ou otimizar, passar que a pessoa desenvolva o trabalho ali de forma mais autônoma, sem precisar passar por tanta gente, né? Então, nesse momento, né, no terceiro passo do Lean Thinking, é gerar esse fluxo suave de produto e sem interrupções. E interrupção gera um dos piores desperdícios, que é o desperdício de tempo. Tempo é um recurso preciosíssimo que você não consegue recuperar. Então, essa etapa é fundamental, você ter um fluxo contínuo de produto. Muito bem, e alinhado a esses 3 primeiros passos, você entender o que é valor, mapear o fluxo de valor e criar o fluxo contínuo, você pode criar a puxada no início do processo, produzindo somente o que é necessário. Ou seja, nesse momento, você tem um fluxo tão otimizado que você não tem esperas, você não tem desperdício de tempo nem de recursos. Então está tão bem encadeado que um simples pedido do cliente gera uma puxada no fluxo de valor. Então esse é o princípio de gerar um gatilho na produção do seu produto, produzindo somente o que o cliente pede, no momento que ele pede. Então, mas como é que eu vou conseguir manter se eu não vou ter estoque? Você pode, na manufatura, manter estoques muito menores, que você não precisa, né, deixar estoques enormes ali de produto. A Toyota fez uma revolução na construção de carros implantando esse princípio. Então você pode muito bem fazer isso no seu escritório, na sua produção de um software, de uma consultoria, né, assim como na manufatura também. E com esses 4 princípios já consolidados, você tem o Kaikaku, que é a mudança radical do modo de você trabalhar na sua organização, ou desenvolver o seu produto, ou do seu processo de produção. E também no processo administrativo, se a gente for falar de Lean Office, por exemplo. Uma variação do Lean para gerenciamento de conteúdos administrativos e áreas de apoio ao negócio. E aí isso permite que você pratique a melhoria contínua. Uma vez que você rodou ali uma primeira vez, uma segunda vez, periodicamente você vai ter que praticar a melhoria contínua. O Lean fala justamente disso. Você repetir, melhorar o seu processo, é o ciclo PDCA aqui, né? O idealizado pelo Edward Sdame na década de 50 é aplicado aqui no Lean Thinking no princípio perfeição, para que você nunca se estagne, né? Então você pratica a melhoria contínua, assim que a Toyota se mantém até hoje, né? Ela nunca se deu por satisfeito, apesar de ela ter atingido um estado de perfeição na década de 80, quando atingiu a liderança de vendas no mercado automobilístico, ela não para de melhorar até hoje, ela não se dá por satisfeito. E aí que entra o princípio de melhoria contínua, ou seja, o Kaizen. A gente teve primeiro o Kaikaku e agora o Kaizen. E com esses 5 princípios você consegue causar uma transformação disruptiva em sua organização, no seu processo. Então, isso que é a essência do Lean Thinking, são esses 5 princípios, né, que James Womack e Daniel Jones conseguiram extrair de 50 empresas que se inspiraram no sistema Toyota de produção para criar os seus próprios sistemas Lean. Então, eles conseguiram traduzir nessa essência, nessa fórmula mágica que são os 5 princípios do Lean Thinking, que pode ser aplicado, pense bem, até na sua vida, né? Você pensar o que é valor para você, você pensar no melhor fluxo aí do seu trabalho, a forma que você está fazendo o seu trabalho, da sua gestão de carreira, por exemplo, é a melhor forma. Você cria um fluxo suave, ou seja, você quer, por exemplo, ter uma rotina suave, sem interrupções, não quer? Quem não quer? E na sequência você cria puxada, você passa a fazer só aquilo que é realmente necessário. E aí, melhoria contínua, o autodesenvolvimento também pode ser utilizado como melhoria contínua. Nesse momento você está fazendo esse treinamento, você já está fazendo a melhoria contínua de você mesmo. Então você já está praticando o princípio de perfeição do Lean Thinking, pense bem. E finalmente, entendendo os 5 princípios do Lean Thinking, poderemos entender um pouco mais noções de desperdícios, de tipos de atividades, aquelas que agregam valor, aquelas que não agregam, de tipos de desperdícios que nós devemos eliminar. Então, tendo essa noção do que é o Lean Thinking, a gente pode entrar em outros aspectos do Lean Thinking também. É isso que falaremos nas próximas aulas. Legal, pessoal? Um abraço e até lá.